Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar. Te agradecemos, meu Deus, porque a tua graça, meu Pai, ela tem sido abundante conosco, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem nós sermos, meu Pai, beneficiários, meu Deus, de qualquer coisa que possa trazer a sua atenção ou merecer, meu Pai, que o Senhor se atente para nós. Mas somos gratos porque mesmo assim o Senhor tem nos amado, tem nos guardado e tem nos dado, meu Deus, direção em tudo, meu Pai. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que esteja conosco, manifestando mais uma vez o Teu Espírito através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Queridos, quando nós começamos a estudar a Bíblia, você que pode não ter nascido no Evangelho, você que de repente tem uma trajetória de ter vindo do mundo, se depara com a mensagem do Evangelho que vem para falar de Jesus e você conhece a Bíblia, você pode ter uma sensação ou uma expectativa de que tudo de grandioso, tudo de poderoso, tudo de glorioso, de majestoso, que já tinha que acontecer na história, está escrito na Bíblia. E que nós, no nosso tempo, não vamos viver nada igual ou parecido com o que está aqui. Eu quero começar nessa noite, essa ministração, desconstruindo essa ideia da sua cabeça. Porque o que eu quero lhe dizer é que se coisas grandiosas aconteceram no Antigo Testamento, se você ouve a história de pessoas que ficaram registradas nesse livro por Deus, tanto antes de Cristo, como no período que vai até o fechamento daquele primeiro período apostólico, onde se registrou esses acontecimentos bíblicos, o mesmo potencial que havia nesses homens de Deus do Antigo Testamento, há em mim, há em você. O mesmo Espírito que atuou naqueles que vieram agora depois de Cristo, é o mesmo Espírito que está disponível para mim e para você. É por isso que você vai encontrar no Novo Testamento uma reflexão e uma referência. Porque quando nós ouvimos a história dos profetas, dos patriarcas, a gente imagina que eram pessoas acima da média, acima da nossa realidade. Nos acostumamos com a ideia de santos, de super-homens, pessoas com a força descomunal. Veja as histórias em quadrinho. Quando você vai ver os personagens, geralmente eles têm superpoderes. E a fisionomia deles destaca algum potencial físico que eles têm, ou eles são fortes demais, são grandes demais, são bonitos.
Porque a história humana tenta mostrar para nós que os nossos heróis, eles têm alguma coisa neles que é diferente de mim e de você. A Bíblia faz questão de nos mostrar que os heróis da Bíblia, eles não eram diferentes de mim e de você. É por isso que está lá escrito, Elias era homem como eu, como você. Se Elias orou e fez cair fogo do céu, a Bíblia está dizendo que você também pode fazer isso. E que ainda pode fazer coisas maiores. E por que essas coisas não acontecem no nosso tempo? Porque o nosso posicionamento, a nossa forma de enxergar as coisas, é quem limita aquilo que nós vamos fazer. Se você é um crente que se vê distante de Deus, você se vê constantemente como um fracassado diante de Deus, há duas respostas para isso. A primeira é que realmente você pode ser isso aí mesmo. E o problema está em você não tomar posição nenhuma para querer fazer alguma coisa diferente. Você se vê como um crente fracassado porque você pode ser mesmo um crente fracassado. Você pode ser um crente raquítico, você pode ser um crente que não cresce, que não se desenvolve. Pode ser mesmo. E se você se enxerga assim, eu quero que com essa mensagem você se desperte a tomar uma atitude na sua vida para mudar. Ou há uma segunda vertente. Você ainda não entendeu nada da graça de Deus. Você ainda não entendeu nada do que é andar com Deus. E essa mensagem também vai servir para abrir o seu entendimento, para você entender que algumas coisas vai depender muito mais de Deus do que de você. E que enquanto você estiver confiando em você, enquanto você estiver confiando em sua força, enquanto você estiver confiando no seu potencial, nada vai acontecer, até que você efetivamente tenha um encontro com Deus. Quando nós falamos da história de Jacó, para você se lembrar um pouco, a Bíblia diz que Jacó começa em uma luta com seu irmão dentro do ventre da sua mãe. A primeira luta que Jacó enfrentou na vida já foi dentro do ventre da mãe. Já nasceu brigando ali dentro. Irmãos, era uma briga dentro daquela barriga, que a mulher precisou pedir direção a Deus para entender o que acontecia dentro daquela barriga. Talvez a sua história se pareça com a de Jacó nesse ponto. Você pode ser alguém que já viu a luz do mundo no meio de briga, no meio de confusão, no meio de um lar em que tinha divisão, porque na casa de Jacó tinha divisão. Jacó claramente sabia que o pai dele não gostava dele. Ele era rejeitado pelo seu pai. O pai dele gostava do irmão mais velho. Dele não. Você pode, às vezes, alegar, eu tenho esses problemas porque minha mãe não me amava, porque meu pai não me amava. Irmãos, eu estou trazendo a você a essência do que a Bíblia diz. Você pode ser alguém que já nasceu lutando na vida, mas você não vai usar isso como muleta, como problema, como desculpa, para você continuar do jeito que você está. Tudo que você passou na vida, tudo que você viveu na vida, a Bíblia vai dizer, tem cristãos pelo mundo que passaram as mesmas coisas que você, viveram as mesmas coisas que você, e no entanto não deixaram que esses mares, que essas águas afogassem eles e eles não conquistassem exatamente aquilo que Deus tem para eles. Jacó cresce dentro de uma casa sabendo que agora, por mais que ele se esforçasse, por mais que ele quisesse se destacar no meio da sua casa, o seu futuro já estava decidido. Quem ia herdar tudo da primogenitura, das bênçãos espirituais, era seu irmão. Mas você já pensou se se colocar um pouquinho no lugar de uma pessoa assim? Você já nasce no meio de uma briga, já nasce no meio de uma confusão, já nasce sabendo que você não é querido, já nasce sabendo que você é rejeitado pelo seu pai.
Seu pai não gosta de você. E por mais que você se esforce, por mais que você estude, por mais você sabe que nunca você vai conquistar nada na vida. Já pensou esse tipo de ideia, de sentimento que um ser humano pode crescer? Até que aparece uma oportunidade na vida de Jacó. Um dia ele está em casa, com um prato de comida, e o seu irmão aparece com fome. E diz, me dê essa comida, meu irmão. E ele diz, eu lhe dou. Mas para eu lhe dar, você tem que me dar a sua primogenitura. E o irmão dele, totalmente desatento às coisas espirituais. E hoje, irmãos, tem muito crente perdendo as bênçãos de Deus. Sabe por que às vezes a gente não dá valor às bênçãos de Deus? Porque é de graça para a gente. Porque você não precisou se sacrificar para receber isso. Você sabe por que às vezes a gente não dá valor às bênçãos de Deus? Porque às vezes você se acostumou em viver na casa de Deus. Já tem tanto tempo que você não passa aqueles perrengues que você passava antigamente, as humilhações que você passava antigamente, as tristezas, as angústias que você vivia antigamente. Já cresceu na casa da bênção. A casa de Abraão já é uma casa abençoada. É uma casa onde não falta pão, é uma casa onde não falta a riqueza, onde não falta servos. Por que querer bênção de Deus? Para que é que eu preciso disso? Tem um momento na minha vida e na sua vida, que quando a gente se der conta que perdeu a bênção de Deus, talvez a gente não consiga recuperar mais. A Bíblia diz que Esaú buscou agora com lágrimas, chorando, implorando ao pai. Agora ele resolveu dar valor a algo que ele já tinha perdido há muito tempo atrás. Tem decisões, tem atitudes que você toma hoje, que você acha que a consequência vai vir imediato. Tem coisas que você sabe que é errado, sabe a direção de Deus, sabe o caminho de Deus, mas você quer seguir seu entendimento. Você se acha mais esperto do que Deus. Você se acha mais esperto do que o diabo. Você se acha mais esperto que todo mundo. As leis valem para os mortais, você está acima da média. E você vai brincar com o perigo, você vai brincar com a bênção de Deus que está sobre a sua vida. No dia que você fosse tocar, de repente você pode acordar, como acordou Sansão, no colo de uma prostituta, com os inimigos em cima dele, e já não havia mais nada que ele pudesse fazer. Vou me levantar como das outras vezes, dessa vez não, nego. Dessa vez você vai sair daqui direto para trabalhar para o inimigo de dia e de noite. E cego, sem enxergar mais. Irmãos, quando a gente está lidando com coisas espirituais, a gente tem que entender a seriedade disso. A gente tem que entender que quando o homem entende e recebe a bênção de Deus, ele recebe aquilo que é de mais valioso no mundo. Mas também quando o homem perde a bênção de Deus, não há nada no mundo que possa suprir isso. E a Bíblia diz que agora, por causa dessa bênção que Jacó recebeu, Jacó precisa fugir de casa, sair de lá corrido, porque o irmão dele tinha dito que no dia que o pai dele morresse, mataria ele. E Jacó agora enfrenta, irmãos, o desafio de sair pelo mundo, de sair de sua casa, de sair de seu conforto, corrido, com medo de seu irmão. E ele sai sem direção, sabendo mais ou menos para que lado deveria ir, mas um caminho que ele nunca foi. E de repente, no meio dessa estrada, no momento de angústia, no momento de dificuldade, a Bíblia diz que Jacó tem um encontro ali com Deus. A Bíblia diz que Deus se apresenta a ele. Você vai achar em Gênesis 28, do verso 13 ao 15, a promessa que Deus faz a Jacó e diz: ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul.
Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, e não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Para quem está, irmãos? Perdido no meio do deserto, sem direção, com a mão na frente e a outra atrás, corrido, com medo, tem um encontro com Deus, e Deus faz uma promessa dessa. Ter um encontro com Deus mudou a vida de muita gente apenas por ouvir o que Deus disse a seu respeito. Talvez você, antes de ter um encontro com Deus, estava perdido, estava sem direção, sem saber o que fazer. E de repente pode não ter acontecido nada, mas só em ter criado a esperança no seu coração, pela fé, de que Deus está com você, de que Ele está nessa luta com você, de que Ele vai lhe abençoar, que Ele vai lhe prosperar, que Ele vai mudar os seus caminhos, apenas isso já lhe deu força para levantar no dia seguinte, erguer um altar de adoração a Deus e continuar na sua caminhada. A Bíblia diz que Jacó chega agora naquela terra distante, passa 20 anos naquela terra morando ali. Irmãos, eu falei quantos anos? 20 anos. Durante 20 anos a Bíblia diz que Jacó trabalhou de forma árdua, se esforçou e deu o seu melhor. E talvez, se dependesse dele, ele morreria ali. Talvez se dependesse dele, você perguntasse a ele: e aí, Jacó, como é que está aí a sua vida? Meu irmão, estou sendo perseguido, sofrendo luta, batalha, luta, mas a vitória tem sido boa, Deus tem sido fiel, as cabrinhas listrada, pare listrada, as brancas, pare branca, e Deus está abençoando, e eu já tenho meus filhos, já tenho uma família, já tenho meus gados, meu rebanho, já me tornei um homem rico. Os filhos de Labão me atribulam, Labão perturba, mas eu estou vencendo. As promessas de Deus se cumpriram, mas tem uma ainda que faltou, Jacó. Porque a gente às vezes, irmão, só lembra daquilo que Deus promete, do que nos interessa. A gente só lembra das promessas de Deus que são interessantes para nós. Só que Jacó tinha um problema mal resolvido na sua vida. Jacó tinha um problema mal resolvido na sua história. Tinha alguma coisa no seu passado que ele deixou para trás, que não estava resolvida ainda. E quando ele saiu, Deus, da mesma forma que disse que ia levar, também disse: mas se prepare, porque eu ainda vou lhe trazer de volta. 20 anos depois, Deus bate na porta de Jacó. Gênesis 31:3, volte para a terra de seus pais, e eu estarei com você. Às vezes a gente está vivendo em uma terra, irmãos, que tudo está dando certo, está prosperando, mas tem luta, mas tem batalha. A gente às vezes precisa discernir. Talvez ainda não é o fim da linha para você. Talvez não é aí que Deus quer que você esteja. Talvez não é dessa forma que Deus vai terminar a sua história. Você pode estar achando que está acabando, você pode estar não enxergando mais perspectiva, não vendo mais futuro para você. Às vezes você já se acha uma pessoa velha, uma pessoa cansada, uma pessoa que já viveu muita coisa. Deus é um Deus de surpresa. E quando Ele tem um plano na vida de alguém, você pode se esconder aonde for. Ainda que você esteja dentro de uma caverna, Ele vai bater na porta um dia e vai lhe dizer: ei, eu sou o Deus que disse que ia lhe trazer, mas também sou o Deus que chegou o dia de lhe levar de volta. Só que levar de volta, irmãos, às vezes é um caminho que as pessoas não querem percorrer, porque elas estão felizes aonde elas chegaram, elas já estão felizes com tudo que elas conquistaram, só que elas não entendem que tudo que elas viveram era apenas um momento inicial para Deus.
Mas está tão bom, Deus, viver esse momento aqui. Está tão gostoso desfrutar aqui dos rebanhos, da família. Por que é que eu tenho que voltar para mexer com um passado que está quieto? É porque a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os meus. Os planos de Deus, irmãos, não são os nossos planos. A gente muitas vezes olha para a nossa casa, olha para a nossa família, olha para a nossa necessidade, mas às vezes Deus está precisando de alguém que se levante para interceder por uma cidade. Às vezes Deus está precisando de alguém que precisa se casar com uma prostituta, para mostrar ao povo a destruição que está vindo. E quem é que quer ser profeta nessas condições? Porque nós somos do tempo dos profetas que querem andar de carro importado. É pecado andar de carro importado, pastor? Não. E se me der um para andar, eu quero também, que Deus me ajude sempre a ter. É mentira? Você queria andar de ônibus ou de carro? Claro, meu irmão, ninguém é besta. Agora a questão é, e quando chegar o momento que Deus disser, agora é de pé, é saber se de pé você vai também. Porque com Deus o processo é diferente. Primeiro Ele vai botar para lhe andar de pé. Depois que você for fiel de pé, não se preocupe, meu irmão, que vem uma carruagem no meio do deserto para lhe levar. Mas primeiro você tem que andar de pé. Mas as pessoas de hoje só querem servir a Deus se tiver estrutura. Só querem servir a Deus se tiver uma forma de você ser reconhecido. Só querem servir a Deus se tiver conforto. Vai servir a Deus, vai cantar na igreja? Vou. Agora para eu ir é X, tem que ter um hotel 5 estrelas, ainda uma cama desse tamanho, king size, e eu quero no meu camarim fruta e sushi. Está servindo a Deus mesmo? Eu não sei, não disse nada. Irmãos, aqui, Jacó diz, Deus diz a Jacó, chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você fazer o caminho de volta, porque tem coisa no seu passado aí que eu preciso tratar. Tem coisa aí ainda na sua vida que eu preciso mexer. Tem coisa aí na sua vida que eu preciso resolver. Eu sei que está todo mundo quieto, ninguém está vendo nada, ninguém viu o que aconteceu, está tudo bem, você agora é o senhor Jacó, cheio de dinheiro, cheio de família, próspero, abençoado. Mas vamos voltar um pouquinho lá no passado. Aí, irmãos, foi a hora que o medo começou a tomar conta do coração de Jacó. Ele já fica com medo na hora de sair. Sai escondido. Quando Labão vai atrás dele, ele vai dizer em Gênesis 31, 31, eu fugi porque eu tive medo. Está lá. Fugi porque eu tive medo. Pensei que você ia tomar suas filhas à força de mim. Daqui a pouco, meu irmão, Jacó resolve lá e Labão diz, olha meu filho, como é que eu vou tomar minhas filhas de você? Quem foi que mandou Jacó sair? Quem foi que mandou Jacó embora? Deus, pronto. Você tem que começar a entender isso aqui. Quem mandou ele sair foi Deus. Aí ele sai como? Com medo. Labão vai atrás dele. Aí Labão diz, meu filho, como é que eu vou tocar em você? Se o anjo do Senhor de noite apareceu e disse que eu não mexesse com você. Ele vai-se embora. Daqui a pouco, a Bíblia diz que surgiu no caminho dele anjos de Deus de um lado e do outro. Jacó avistou, meu irmão, e aí o homem se encheu de coragem. Agora, este é o exército de Deus. Gênesis 32, 1 e 2. Por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. 2 exércitos de Deus, meu irmão, ia seguindo ele de um lado e do outro. Só que aí, ele diz, vamos mandar então os mensageiros na frente, conversar com meu irmão, saber como está o clima lá,
Eu sei que Deus está comigo, sei que Deus está de um lado, sei que Deus está do outro, já vi o exército de Deus, Deus já me livrou lá do processo com Labão, mas deixa eu sondar como está lá a terra. Você já viu essa história de sondar a terra outra vez, não já? Os mensageiros, quando voltam dizendo o quê? Meu irmão, ele não vai lhe esperar lá, não. Ele está vindo ao seu encontro. E não está vindo com boi, não está vindo com vaca, está vindo ele, meu irmão, com mais 400 homens. Pronto. Aí, o homem, meu irmão, foi tomado de novo pelo medo. A Bíblia vai dizer em Gênesis 32, Jacó encheu-se de medo e agora foi tomado de angústia. E aí divide, meu irmão, o seu povo, ovelhas, cabras, e diz, se Esaú matar um, pelo menos sobra o outro. Só que aqui, irmão, Jacó faz algo, e é aqui que eu vou começar a pregar agora. A pregação começa aqui. Jacó ora, no meio do medo. Por quê, pastor? Porque tem as fases agora de Jacó. Jacó fugindo de seu irmão. Deus aparece para ele, promete bênção para ele. Deus abençoa Jacó, prospera Jacó, mas Deus manda Jacó voltar. No caminho de volta, Jacó começa a oscilar. Uma hora tem força, uma hora tem medo. Uma hora está forte, uma hora está fraco. Uma hora vai cumprir o que Deus mandou, outra hora se esconde na caverna. Tem gente assim aqui. Tem gente assim aqui nessa noite. Deus manda fazer as coisas e vai, quando vê, vem o inimigo, fica com medo, dá um passo para trás. E agora eu vou, agora eu estou cheio do poder. Aí vê a manifestação de Deus, é de Deus. Na semana seguinte, já está com medo de novo. Jacó, irmãos, faz uma oração. Ele aparece agora, ele chama Deus e diz: ó Deus do meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Eu não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim, como as mães e as crianças. Tu prometeste, esteja certo, de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Irmãos, Jacó ora, confessa a Deus o seu medo, lembra a Deus as promessas dele. Agora eu vou lhe perguntar, se você fosse Deus, ou se você tivesse que escrever o resto da história, como você acha que Deus responderia a Jacó? Por que, pastor, o senhor está perguntando isso? Porque às vezes você está se frustrando, porque você está esperando Deus responder da forma que você gostaria que Ele respondesse. E às vezes Deus vai responder da forma que você menos imagina. E aqui eu estou começando a pregar, porque eu quero falar com você hoje, que às vezes você pode estar lutando com Deus, achando que Deus é o seu inimigo. Você pode estar enfrentando uma batalha achando que é o diabo. Você pode estar enfrentando uma batalha achando que tem inimigos ao seu redor e você ainda não viu que a luta que você está travando é espiritual e é com o próprio Deus. Enquanto você não discernir a batalha que você está enfrentando, você não sai dela. Preste atenção. Preste atenção. Enquanto você não discernir a batalha que você está enfrentando, você não sai dela. Jacó, irmãos, mandou o povo, vai embora, vai passando, passa uma família de um lado, passa a família do outro, e chega de noite, ele vai passando com o último comboio de noite, mandou a família atravessar o rio de noite. A hora que ele está sozinho, começa uma batalha na vida dele. Mas preste atenção, mas eu não orei antes de tomar essa atitude? Orou.
Eu não já confessei o meu problema a Deus? Já confessou. E por que agora essa tribulação na minha vida? Por que essa luta? Por que essa perseguição? Por que... Qual é a natureza dessa batalha? Por que essa batalha veio até você? Eu quero que você entenda, irmãos. O encontro de Paulo com Cristo acontece de uma forma inesperada. Por quê, pastor? Porque Paulo estava lutando contra Cristo sem perceber. Ele também estava numa luta, ele também estava numa batalha. Só que no coração dele, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Só que nem sempre a coisa certa para você é o que Deus tem como certo. Ele queria ser o melhor no que ele fazia. Ele era dedicado às Escrituras, ele era dedicado à oração, ele era dedicado contra tudo que viesse ali se opor à sua religião. Só que, no afã de estar fazendo a coisa certa, sem ver, ele estava lutando contra Jesus. Ele estava travando uma batalha de resistência, em que ele estava lutando contra o próprio Deus, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas quem era que ia chegar para aquele homem, para poder mostrar a ele quão cego ele estava? No meio da batalha com Deus, irmãos, às vezes Deus vai lhe machucar, e você tem que entender isso nessa noite. Às vezes, Deus vai lhe deixar cego. Você vai cair por terra. Você vai ficar imobilizado, vai ficar inutilizado durante um tempo. Vai ficar paralisado durante um tempo. E por que Deus vai fazer isso comigo, pastor? Porque se Ele não lhe parar, você vai continuar lutando contra Ele. Porque se Ele não lhe parar, você nunca vai achar o caminho. Porque se Ele não lhe cegar, você nunca vai querer ver. Veja. Atos 9, do 4 ao 5. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava lutando contra Deus. Ele estava lutando contra a vontade de Deus. Lutando contra o Espírito de Deus. E como é que ele sai disso? Como é que ele consegue sair dessa luta? Como é que ele consegue sair dessa batalha? Como é que ele consegue sair desse problema? Quando a frase dele muda. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora que ele reconhece que agora ele é cego, que agora ele não tem mais patente general, porque não tem general cego, agora ele não é mais líder de sinédrio nenhum mais, não é mais líder de revolta nenhuma mais. Quem é ele agora? Um cego caído no chão qualquer, destinado a viver na esquina ou na porta de algum templo, pedindo esmola, sendo sustentado pelos outros. Agora Jesus diz a ele, não, agora eu quero que você vá para a cidade, não, agora eu vou. Agora eu quero que você entre na casa de Ananias, agora eu entro. Agora eu quero que você ouça o Evangelho, agora eu ouço. Mas venha cá, e por que quando Estevão, cheio do Espírito Santo, estava pregando, você não ouviu nada e fingiu que nada daquilo era verdade? O que mudou da pregação de Estevão para a pregação de Ananias? O que Ananias pregou, eu nem sei lhe dizer. A pregação de Estevão é um discurso que quando aquele homem começou a falar, a Bíblia diz que o céu se abriu para ele, e Deus estava lá de cima olhando para ver e assistir o que aquele homem estava pregando. O que mudou não foi a palavra, foi a atenção do ouvinte. Porque às vezes quando a gente está cego, a gente consegue ouvir melhor. Às vezes você está andando para cima e para baixo, às vezes você está cuidando de sua vida, às vezes você está tão ocupado, às vezes você está cheio de planos, às vezes você está cheio de sonhos, você está cheio de ideias, cheio de propósito, cheio de você mesmo, que tudo que você vê na sua frente
É só você mesmo. E Deus pode usar o pastor, pode usar o levita, pode usar o pregador, pode usar quem for. Você entra aqui e sai do mesmo jeito que você entrou. E no dia que a igreja disser, bora pelejar o pastor, você ainda ajuda a segurar minha roupa. Porque a gente vai ficando cego. Estamos lutando contra Deus, lutando contra a vontade de Deus, porque Deus já lhe disse o que Ele quer que você faça. Deus já lhe disse qual é o propósito dele na sua vida. Às vezes não é o que você quer fazer, às vezes é o que é mais difícil, às vezes é o que é mais dolorido. Por quê? Porque é fácil a gente abandonar as coisas que a gente fez, a gente deixar os erros da gente para trás, simplesmente seguir e largar a sujeira e a porcaria toda lá. E agora eu vou seguir com Jesus. Vai. Eu sei que vai, porque seus pecados foram perdoados. Ele não vai se lembrar mais, mas às vezes Ele vai lhe pegar pela mão e vai fazer você voltar, para você recuperar um bocado de maluquice que você deixou para trás. Um perdão que você deixou de pedir, alguém que você magoou, alguém que você roubou, um relacionamento que você traiu alguém, largou lá a bagaceira. Ele vai lhe levar lá de volta. E o medo? Você está vendo um anjo de um lado, está vendo um anjo do outro. E para melhorar, às vezes, a situação, ainda vai chegar alguém para lhe dizer: meu irmão, o homem está vindo. E está vindo com mais 400 aí. Eu acho fantástico, irmãos. Porque Jó entrou também numa batalha com Deus. Batalha de que nível, pastor? Jó começa a entrar em uma disputa intelectual, porque ele olha para a vida dele, ele olha para as coisas que ele vinha fazendo, e ele não entendia porque aquilo estava acontecendo com ele. Irmãos, a Bíblia diz, mostra insistentemente que Jó olhava para ele, examinava o caminho dele e questiona a Deus: Deus, me mostre onde foi que eu errei, me mostre qual foi o meu pecado, me mostre por que eu estou passando por isso. E Deus não respondia nada, irmãos, porque a luta de Jó não era com o diabo. Jó não estava enfrentando os seus inimigos, Jó não estava enfrentando os seus adversários. Você só sai da luta quando você consegue discernir com quem você está lutando. Eu estou lhe dando hoje uma chave no mundo do espírito que você não tem tamanho disso. É por isso que a igreja está vazia assim. Eu já avisei isso aqui várias vezes. No dia que você menos quiser vir para a igreja, é o dia que você tem que fazer mais força para vir. Porque tem coisas, irmãos, que eu vou lhe falar algo aqui espiritual. Tem coisas que você vai ouvir essa ministração em casa, você vai entender. Mas tem ação do Espírito. A forma de você receber algo só vai acontecer para quem está aqui. Não adiantava filmar o dia de Pentecostes, entende? Se tivesse uma câmera lá naquele dia, filmando, não sei se você está conseguindo pegar essa revelação da dimensão, né? Podia ter uma câmera lá filmando o dia que a língua desceu e que o povo... Mas assistir aquilo ia produzir o quê? Ia ser bênção, a gente ia dar glória a Deus, mas a gente não ia viver aquela atmosfera. Porque aquela foi para quem estava reunido ali naquele dia. Eu estou lhe dando uma chave espiritual nessa noite, porque tem lutas e tem batalhas que a resistência que está lhe segurando é Deus, não é o diabo. Não são seus inimigos, e você pode estar resistindo, e você pode estar fazendo força contra Deus, porque ainda não entendeu os propósitos de Deus na sua vida, ainda não quis se submeter e aceitar a vontade de Deus para a sua vida, porque você quer fazer o que é mais confortável, você quer fazer o que lhe interessa, você quer ser crente do seu jeito, mas você sabe a forma que Deus quer que você sirva a Ele. Tem coisas, irmãos, que Deus vai pedir a Nilson que não vai pedir a mim.
Tem sacrifícios que Deus vai pedir a Colosso, que Ele não vai pedir a mim. O relacionamento de Deus aqui com cada um é individual. Você pode estar fazendo exatamente as mesmas coisas que eu, pode estar no mesmo movimento que eu, pode estar fazendo até mais do que eu, e diante de Deus isso não tem valor nenhum. Porque o chamado de Deus para cada um é individual. O relacionamento é individual. Isso aqui não é forma, isso aqui não é tijolo na parede que são todos iguais. Você tem um DNA no mundo físico e também tem um DNA no mundo espiritual. Você tem o nome que seu pai lhe deu. Você tem o nome que Deus lhe chama pelo seu nome. E você ainda vai ter um novo nome quando nós entrarmos no céu. E Deus não vai chamar todo mundo pelo mesmo nome. A cada um Ele vai dar um nome. Olha o que Jó diz. O que Deus diz a Jó. No capítulo 40, verso 1 ao 2. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Aí a resposta: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. A Bíblia diz: depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é, e eu vou lhe fazer perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Você vai condenar-me para justificar-se? Por que Deus pergunta isso? Porque Jó, ele pergunta aos amigos dele se eles iam serem parciais para justificar Deus, porque ele achava que estava certo. Ele questiona isso. Aí, quando você vai ver, Jó vai dizer: é certo que eu falei de coisas que eu não entendia, de coisas maravilhosas que eu não podia saber. Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que discutisse com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000, porque sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? O interessante, irmãos, é que antes disso, no capítulo 16, Jó dizia: Deus, o Senhor tirou as minhas forças, o Senhor deu fim a toda a minha família. Presta atenção, por que Jó está falando isso? De repente ele está sentado e a notícia que veio: todos os seus filhos morreram. O Senhor tirou as minhas forças. Jó estava enfermo. O Senhor tirou toda a minha família. O Senhor me deixou deprimido. O que é uma testemunha disso? A minha magreza que se levanta e depõe contra mim. A sua ira me atacou, me fez em pedaços. Os homens abrem a boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria. Deus me fez cair na mão dos ímpios e atirou-me nas garras do mal. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebatou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Lança-se sobre mim uma e outra vez e me ataca como um guerreiro. É por isso que no final do livro ele vai dizer: eu falei de coisas que eu não entendia, falei de coisas que eu não sabia. Em outras palavras, ele diz: tudo que eu estava tentando contender com o Senhor, eu não tenho razão nenhuma. O interessante, irmãos, é que nesses 3 casos que eu citei, esses 3 homens que eu citei, falei de Jó, falei de Paulo, falei de Jacó. Os 3 contenderam contra Deus. Mas todas as vezes que Deus feriu esses homens, porque na luta, a Bíblia diz que quando Jacó agora está sozinho e vai atravessar o vale, aparece um homem e começa a lutar contra ele, e essa luta leva o resto da noite inteira.
Até que a Bíblia diz que o homem, vendo que não podia vencer Jacó, ou se você entender que Jacó não ia fugir daquela luta, que ele ia permanecer ali firme, a Bíblia diz que ele toca agora na coxa de Jacó. Na luta com Deus, Jacó saiu mancando, Paulo saiu cego, e Jó ferido, enfermo. Mas qual foi o resultado da vida desses 3 homens? Senhor, quem és tu? Ele só enxergou Deus, irmãos, depois que ficou cego. Jó, depois que termina tudo. Eu falei do Senhor antes, não é coisa de boca. Mas agora os meus olhos... Está querendo entrar no conhecimento mais profundo de Deus? Você está querendo chegar mais perto de Deus? Está querendo buscar mais a Deus? Você está pronto para ter um encontro com Deus? Lembra da oração de Jacó? Foi o Senhor que me tirou da terra, foi o Senhor que mandou vir, foi o Senhor que disse que eu tenho. Como é que você acha que Deus ia responder a oração de Jacó? Deus se colocou agora na frente dele, para passar para o outro lado. Você agora tem que passar por mim. Jacó, irmãos, estava com muito medo, mas na hora que ele viu o inimigo, a Bíblia diz que ele luta ali com todas as suas forças, só que Deus diz, o que lhe espera do outro lado, você não pode ir com essa valentia toda, você tem que aprender a confiar em mim, tem que aprender a depender de mim. Não é a sua espadinha que vai lhe livrar do que está lá do outro lado. Não é o seu exércitozinho que vai lhe livrar lá do outro lado. Eu vou deixar você mancando, para você entender que quando passar para o outro lado, quando entrar no novo nível, você tem que depender agora totalmente de mim. A Bíblia diz que Deus toca na coxa de Jacó, e ele começa a mancar. Ferido por Deus, ele diz, mas o Senhor não sai daqui enquanto não me abençoar. Eu pergunto, irmãos, como foi que eu comecei a pregação hoje? Alguém lembra? Alguém lembra de verdade? Alguém lembra? Vou tomar uma água quando você pensa aí. Vou lembrar para você, vou lhe ajudar. Os personagens que estão na Bíblia, as coisas que aconteceram antigamente, a gente acha que acabou ali, que hoje a gente está só para viver a memória dessas coisas. Quem é você na sua história? Quem é você no seu tempo? O que é que Deus quer fazer através da sua vida? Porque no tempo de hoje, por que é que o nome de Jó, irmão, está na história? Porque mesmo sabendo que Deus permitiu que ele perdesse tudo, uma coisa não conseguiram roubar dele. Aquela frase. Para dizer uma frase daquela, nas condições em que aquele homem disse, tem que ser um Jó. Não dá para ser um Samuel, não dá para, sabe? Está aqui na Bíblia, a história dele está aqui. Porque para dizer o que ele disse, diante do que ele viveu, você vai contar, a humanidade chegou agora em 8 bilhões de pessoas. Será que no meio desses 8 bilhões, tem alguém que tem o coração de Jó? Eu sei que o meu Redentor, e ainda que ele me mate, nele eu esperarei. O homem feriu a coxa dele, aí que ele devia se revoltar. É agora que ele devia partir para cima com tudo. Ele disse, agora já entendi o processo. Eu não estou aqui para lhe vencer, eu estou aqui para você me abençoar.
O Senhor me feriu, mas então agora o Senhor vai ter que me dar uma bênção para eu viver dependendo do Senhor por causa dessa ferida. Quanta gente, irmãos, se Deus tirar o dedinho de cima, chega uma tribulação, sai pelaquela porta e diz: eu não quero mais seguir a Deus, não quero mais servir a Deus. Por quê? Porque a luta chegou, porque o problema chegou, porque o desafio chegou, porque às vezes você foi contrariado, alguém fez alguma coisa e você se chateou, aí já vai embora, já não quer mais saber de Deus. Esses não vão chegar até o outro lado do vale. Esses não vão atravessar o rio. Esses nunca vão cumprir os propósitos que Deus tinha na mão dele. Por quê? Porque alguma coisa no meio da caminhada deles vai fazer eles desistirem. Às vezes você vai estar lutando, não é contra o inimigo, não é contra o diabo. A sua luta muitas vezes é contra Deus. E você tem que aprender a discernir que batalha é essa que você está envolvido. Porque na hora que Jacó discerniu, e que ele viu que ele não podia mais vencer, ele disse: agora, o homem disse: eu vou me embora. Não, agora você já me feriu, meu irmão, é agora que você vai ficar mesmo. Porque mesmo ferido, eu vou continuar lutando aqui. Mesmo machucado, mas eu vou continuar aqui. Você só sai daqui. A Bíblia não diz que Jacó agarrou anjo, segurou anjo, isso é coisa de música, não está aqui. Pelo que eu entendo, meu irmão, se estava na batalha e estava na briga, o pau comendo de um lado e do outro, ele capengando, segurou a espada e disse, o homem disse: rapaz, deixa eu passar. Não, meu irmão, agora você só passa se me abençoar. Eu lendo esse texto, a interpretação que eu tenho é essa: deixa eu ir. Não, meu irmão, agora você já me feriu, agora você só vai se me abençoar. Sabe o que é interessante? O anjo vai fazer uma pergunta a ele: qual é seu nome? Ele está voltando para a casa dele, está voltando para a terra dele. Qual foi a fama que ele saiu da terra dele? O que é que o nome dele significava? Na melhor tradução, enganador. O povo tenta melhorar um pouquinho essa interpretação para Jacó, mas não tem jeito, não, irmão. Era enganador mesmo. Como é seu nome? Está lembrado de Jesus na beira do tanque? Eu vou lhe dar água. Se preocupe não. Mas vai chamar seu marido? Não tenho marido. Eu vou lhe abençoar. Mas antes de eu lhe abençoar, qual é o seu nome? Meu nome é enganador. Pois bem, sua história de engano vai terminar aqui. Por um detalhe: humanamente você perdeu essa batalha. Humanamente você não tem mais condições de brigar. Mas quando você discerniu a batalha, e entendeu que não era mais agora vencer na espada, entendeu agora que o que precisava era ser abençoado, aí o anjo diz: porque você lutou com Deus, com os homens, e você venceu. Irmão, que luta é essa que o cara sai capengando, deixa o inimigo embora e ele vence essa batalha? É porque os nossos critérios são humanos. Você vê as coisas como os homens veem. A Bíblia diz que Deus vê de outra maneira as coisas. É Deus que sabe o seu futuro, irmãos. Às vezes Deus está botando a mão em coisas que você está querendo avançar, porque Ele sabe que o que tem ali pela frente não é coisa boa. Está Balaão querendo correr com a mula, a Bíblia diz, está o anjo na frente dele, esperando ele passar, e ele tome pau na mula, tome cacetada na mula. Coitada da mula, meu irmão. Será que você não está batendo em alguma mula por aí? Será que você não está botando a culpa em algum irmão dentro da igreja pelos seus próprios fracassos, pelas suas próprias desobediências? Porque Deus disse: rapaz, não é pai não. E ele vai orar insistindo de novo: eu quero ir. Deus diz: vá. Foi. Ele orou a primeira vez e perguntou: Senhor, devo ir? O que foi que Deus disse? Não. Aí ele vai orar de novo: eu vou, vá. Está o anjo lá com a espada esperando ele passar para cortar a cabeça dele. Por quê? Porque, irmãos, o fim de Balaão foi um fim triste. Um homem que tinha a unção de Deus, um profeta de Deus,
terminou servindo de instrumento para Satanás, para destruir o povo de Deus. No final Moisés diz, pega esse homem, meu irmão, e acaba com ele, mata ele, porque foi ele que foi o instrumento de Satanás para a destruição do povo de Deus. Quantas famílias não foram destruídas por causa de Balaão? Quantas pessoas não foram assassinadas pelos seus próprios irmãos, parentes, dentro do arraial, por causa daquele maldito Balaão? E Deus estava botando um anjo na frente dele. Não passa, trem, não passa. Mas o homem deu tanta cacetada na mula que Deus abriu a boca da mula para dizer a ele, você está no caminho errado. Às vezes Deus já botou até mula para falar com você, e nem a mula você está ouvindo. Porque mesmo a mula falando, ele foi obstinado e não voltou no seu caminho. Ele conseguiu ir ainda e foi praticar lá os trem dele. Quando ele viu que da forma certa não dava para resolver, ensinou o povo e diz, meu irmão, faz um culto aí, bota as mulheres bonitas, os meninos novos, meu irmão, estão chegando na igreja, quando vê, a dança lá do pancadão e forrozão, vai tudo do bolo, quando chega lá, bota a idolatria no meio, pronto, acabou. Foi o que aconteceu, irmãos. Quem ensinou Amaleque a fazer isso? Balaão. Irmãos, infelizmente, tem caminhos que às vezes a gente quer seguir, tem coisas que a gente quer fazer, projetos que a gente sonhou no nosso coração, e Deus está dizendo, meu irmão, o seu tempo na casa de Labão acabou. Seu tempo na casa de Labão, as suas experiências que você teve da primeira promessa, acabou. Deus quer começar algo novo na sua vida, quer mudar o seu nome, quer mudar a sua história, quer fazer agora cumprir novas promessas na sua vida. E por que não está fazendo? É porque você está lutando contra Deus. E se continuar insistindo nessa luta, cuidado para não ficar capenga. Cuidado para não ter que ficar cego. Porque Deus não está fazendo isso, não é para lhe machucar. Não é para lhe maltratar, mas é o único meio que Ele está tendo para fazer você crescer. Porque Jó teve que passar por tudo isso, irmão. Já falei isso aqui na igreja. Porque Jó era rico, porque Jó tinha tudo que Deus tinha, dava a ele, mas era um homem que estava vivendo no pavor, no pânico, com medo. Jó ia para o banquete, ao invés dele terminar o banquete e agradecer a Deus e deitar feliz, ele corria para oferecer um sacrifício a Deus, com medo dos filhos dele morrer, com medo dos filhos dele. Irmãos, Jó já estava vivendo sem paz, preocupado demais com as coisas, preocupado com os filhos. Será que meu filho desagradou a Deus? E naquela agonia dele, espera aí, a gente vai voltar essa história, tira tudo, zera tudo aí, volta do zero. Agora bora reconstruir tudo em outra fase. Reconstruir tudo em outro nível. Vamos começar do zero de novo. Para você entender que eu tenho o poder de tirar e tenho o poder de dar tudo de novo. Fique de pé, irmãos. A diferença faz o quê, pastor? Onde é que está a diferença? Entre quem vai ganhar e perder é a atitude, irmãos. É a atitude. Tem gente que vai ouvir Deus falar 20, 30 vezes, vai ouvir mula, vai ouvir até o diabo falar. Está entendendo ou não? Tem gente que vai ouvir até o diabo falar, mas não vai mudar. Pessoas com coração duro, obstinado, que não obedece, espírito rebelde, não vai se sujeitar a Deus. Pode esperar, irmãos. Você não está lutando contra o diabo. Quando você está lutando contra o diabo é fácil, irmãos. Resistir o diabo? Como é que a gente vai lutar contra Deus? Como é que eu vou me colocar em rota de colisão com Deus? Se Deus disse, meu irmão, é por aqui, eu quero você aqui. Mas Senhor, mas eu quero ficar aqui. Então vai, Jonas. Pode entrar no seu barco. Será que na hora que eu pisar no barco vai acontecer alguma coisa? Não, pisa aí no barco. Será que na hora que o barco zarpar vai acontecer alguma coisa? Que nada, meu irmão. Agora, na hora que estiver no meio do mar, que não tem mais para onde o Jonas vai pular, não tem mais para onde correr, aí Deus chega. Acorda, Jonas. O que é que você está fazendo aqui, meu filho?
de onde é que você veio, qual é a sua história. Você entrou aqui, ninguém viu, ninguém lhe perguntou nada. Mas agora, meu irmão, você vai ter que dar conta de tudo que você fez e por que é que você está aqui. Quem foi que lhe trouxe aqui? E qual é a solução? Agora, meu irmão, vou ter que lhe jogar dentro d'água. Por quê? Dentro d'água, ou Deus lhe salva, ou você morre. Você vai ter um encontro com Deus dentro da barriga do peixe. Mas lá dentro você se converte. Irmãos, não espere ficar cego para fazer o que Deus quer. Não espere perder tudo para botar sua confiança em Deus. Não espere ser tocado na sua perna, na sua força, na sua vitalidade, para entender que os anjos que estão ao seu redor, é porque Deus está garantindo a sua caminhada. Deus não está esperando nada novo de você, porque Ele lhe conhece. Ele sabe quem é você. É Ele que vai fazer algo novo através de você. Só não tem como fazer se você não estiver lá. Como é que eu vou levar a palavra para Nínive se o profeta não está em Nínive? Na hora que o profeta está em Nínive, aí a palavra sai. Mas enquanto o profeta não chegar em Nínive, irmãos, e é muito crente hoje que não sabe qual é o seu propósito, não sabe o que é o seu chamado, não sabe qual é a sua função no reino de Deus, está o tempo todo só cobrando a Deus as suas promessas, as suas bênçãos, orando, como Jacó estava orando. Senhor, a tua palavra diz, lembra que o Senhor disse que ia me abençoar, e Deus está dizendo, eu já abençoei, mas tem uma missão aí para você. Eu disse que ia levar, mas também disse que ia trazer. Tem um ditado no mundo que diz que o diabo exalta para humilhar. Às vezes, irmãos, Deus humilha para depois. A Bíblia diz que tudo que Jó viveu depois daquele processo foi tudo em dobro do que ele tinha perdido. A Bíblia vai dizer que agora as experiências que Paulo teve com Deus, ele vai olhar para trás, ele mesmo, e vai dizer, ih rapaz, aquilo tudo que eu tinha na minha mente como coisa boa, eu considero agora tudo como cocô. Tudo que eu estava disposto a dar minha vida por isso, tudo que eu estava disposto a lutar por isso, que eu achava tudo tão importante na minha vida, agora que eu estou andando com o Espírito de Deus, eu olho para trás, vejo aquelas coisas e acho que tudo aquilo tem o mesmo valor que o cocô. Esterco. A gente às vezes não se sai, irmão, não consegue avançar, porque a gente só fica olhando para trás, só fica olhando o que a gente perdeu, só fica olhando o que Deus tirou, só fica olhando, Senhor, minha perna, meu pai, meu joelho, por que o Senhor fez isso? Fica aí, trem, você vai ver para onde é que você vai. Não, meu irmão, eu já entendi qual é o processo, não tenho como lutar contra o Senhor não, mas o Senhor só sai daqui quando me abençoar. Para a próxima etapa da minha vida, se o Senhor não for comigo, meu irmão, nem me faça sair daqui. Você está esperando de você? Você está esperando que venha algo novo de você? Você vai ficar aí com essa espada na mão, lutando contra Deus mais um tempinho. Você vai ficar aí, batendo espada para um lado e para o outro. Aí a gente vai sentar para esperar você terminar a sua luta com Deus aí. Na hora que Deus ferir você, que vê que você não vai desistir da luta, aí talvez você fique mais manso e entenda. Não preciso de espada. Não preciso vencer essa batalha. O que eu preciso é ser abençoado. O que eu preciso é da graça de Deus sobre a minha vida. O que eu preciso é que a mão dele esteja sobre mim. O que eu preciso é que ele vá diante de mim. Feche seus olhos, Pai.